Fala, rapaziada e moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eudes aqui falando para comentar mais um pouquinho sobre física e sobre aplicações das leis de Newton. Ah, Agradecimento ao site que eu vou usar hoje, primeiramente ao site Brasil Escola, com as quatro primeiras questões. Tá? Primeira questão: uma folha de massa 0,3 grama cai de uma árvore com velocidade constante. Determine a força resultante sobre essa folha, sabendo que ela está sujeita à força de resistência do ar. Determine a aceleração da gravidade, tem 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha, a minha tendência aqui seria comentar que a força resultante sobre essa folha, em teoria, seria zero, né? Já que ela está caindo com uma velocidade constante, tecnicamente. Só que, uh, nesse caso é zero mesmo. Por quê? Porque se ela está com velocidade constante, primeira coisa, só para ressaltar, na vida real essa velocidade não é constante, porque a queda livre, quando uma folha cai de uma árvore, tecnicamente nós temos uma queda livre. E na queda livre, a velocidade, conforme o tempo avança, ela aumenta, tá? Então essa questão da velocidade constante, ela é uma situação teórica, tá? Mas no caso da velocidade ser constante, estamos diante da primeira lei de Newton, onde nós temos a lei da inércia. Todo corpo que está em inércia está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, ele não tem uma força resultante que atue sobre ele. Logo, a força resultante será zero. Não tem forças resultantes. Existem forças, mas todas as forças se anularão, fazendo com que o corpo fique em equilíbrio estático, ou seja, paradão, ou em equilíbrio dinâmico, que é a velocidade constante que caracteriza movimentos retilíneos uniformes. Tá? Então, primeira questão, realmente, nós só podemos dizer que a força resultante é zero. Questão 2. Um bloco de massa 50 kg é empurrado sobre uma superfície horizontal por uma força F, que mede 220 newtons. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético, μ cinético, entre o bloco e a superfície é 0,2, calcule a aceleração sofrida pelo bloco. A questão da força de atrito, o cálculo dela é μ vezes normal. μ é o coeficiente de atrito, que é um número, tá? Que ele varia entre 0 e 1. Então, dessa forma, nós temos a situação de que o maior valor do coeficiente de atrito é 1 e o menor é zero. Ou seja, sempre 0, alguma coisa, no caso 0,2. Tá? Então, nesse caso aqui, o Mi é considerado Mi cinético quando a força de atrito não é capaz de impedir o movimento do corpo, apenas tentar atrasar. E isso acontece quando o Mi se aproxima de zero. Quando o Mi se aproxima de zero, a força de atrito ela não é capaz de travar o movimento do corpo. Então, o atrito é considerado cinético. Agora, conforme o Mi se aproxima de 1, 0,7, 0,8, a tendência da força de atrito conseguir manter o bloco parado, em repouso. Aí já seria o Mi estático. Tá? Então, aqui no caso, com uma questão que é a aceleração, já seria mais uma dica para se tratar do atrito cinético. Tá? Como seria essa situação? Primeira coisa, o FAT é μ vezes força normal. Só que a força normal, no plano horizontal, quando o plano é horizontal, quando a plataforma onde o corpo está apoiado é horizontal, a força normal ela é em módulo igual à força-peso. Por quê? Porque a força normal sobre o corpo é vertical para cima. E a força-peso do corpo sobre a plataforma é vertical para baixo. E aí eu vou ter a primeira lei de Newton verticalmente falando. Dessa forma, em módulo, a força normal é igual à força-peso nessa situação. Então, a força normal é m vezes g. Então, quem é FAT? Mi vezes m vezes g.
o μ é 0,2, a massa do corpo é de 50 quilos, e o G, o arredondamento padrão dele é 10 metros por segundo ao quadrado. Essa multiplicação dá 100 newtons. Então, o FAT só consegue tentar tirar da força 100 newtons da força de aplicação. A força de aplicação é 220 newtons. E a força resultante vai ser quem? A força que está sendo aplicada menos o FAT. Por que o FAT ficou negativo? Porque a tendência do FAT é resistir ao movimento original do corpo. Ou seja, se você tentar movimentar um corpo para a direita, ele vai para a esquerda. Se você tentar movimentar o corpo para a esquerda, ele vai para a direita. Então, o FAT é uma força de oposição ao movimento que tenta ser aplicado. Tá? E por isso que ele vai levar sinal negativo. Então, se eu fizer a subtração, a força resultante dará 120 newtons, ou seja, o máximo que a força de atrito consegue fazer é diminuir a força que vai movimentar o objeto que vai tirá-lo do lugar. E, com isso, diminuir a aceleração. Quando eu tenho força de atrito, a aceleração que o bloco vai adquirir vai ficar menor também. Enfim, força resultante de Newton é m vezes A. Então, eu tenho 120 igual a 50 vezes A, que é 50A. Então, esse 50 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, se você tiver 120 divididos por 50, 2,4 metros por segundo ao quadrado. E bora para a próxima questão. Na terceira questão, nós temos o seguinte enunciado. Um corpo com massa 5 kg é lançado sobre um plano horizontal. Opa! Plano horizontal. Então, aquela história de força normal e força-peso serem iguais continua. Vamos dizer assim. E nós temos um corpo com 40 metros por segundo de velocidade. Ou seja, temos um corpo aqui já com uma velocidade considerada. O corpo ele foi lançado e agora está com 40 metros por segundo. Bastante coisa. Isso aqui dá 144 km por hora. É bastante coisa mesmo. Bom, a questão quer saber qual é a intensidade da força aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento. Quer dizer que se o corpo se mover para a direita, essa força tem que ser feita para a esquerda, porque essa vai ser uma força opositiva ao movimento. Ou seja, o corpo vai se mover para frente e essa força vai funcionar como se fosse, entre aspas, a força de atrito. Ela vai tentar tirar energia, vai tentar tirar a velocidade do corpo e essa força vai conseguir fazê-lo parar em 20 segundos. Primeira coisa, aqui nós temos uma força que vai ser negativa por oposição ao movimento e a aceleração também será negativa por padrão. O que eu faria? Primeiro, eu tentaria achar a aceleração, justamente. Eu tenho 40 metros por segundo e o corpo vai parar, vai chegar a zero. Quem seria o ΔV? Menos 40 sobre 20 daria menos 2. Então, essa força resultante seria de 10 newtons, né? Teoricamente. Em módulo, no caso. Então, vamos ver como é que ficaria? Ó, aqui no caso, a questão está utilizando uma fórmula de Move. Por que usar uma fórmula de Move? Você pode usar, nesse caso, a fórmula do Move das velocidades, que é V igual a V0 mais AT, mas lembrando que essa fórmula ela vem da definição de aceleração média. Então, o que eu falei agora há pouco é a mesma coisa. Tá? Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 40. A aceleração, não tenho, mas o tempo é 20 segundos. Então, o que eu vou fazer? Esse 40 está positivo, fica negativo. O 20 está multiplicando, dividindo. 40 divididos por 20 são 20, são 2, né? Só aqui para fazer a conta rápida. Só que no caso, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, tá certo?
Só que aqui no caso, a gente quer o módulo da força. A gente já sabe que a força tem que ser negativa, porque essa força vai fazer com que o corpo perca velocidade, então ele vai sair do modo segundo a lei de Newton e vai entrar depois em inércia, ele vai parar. Então, se o corpo ele vai entrar em inércia, a aceleração tem que ser negativa, porque aqui vamos entrar na classificação de move como move retardado, quando a aceleração fica negativa. Enfim, então a força teoricamente seria negativa, tá? Só para deixar claro. Mas a questão é saber do módulo e não do sinal. Então, quem vai ser a força necessária? Massa vezes aceleração. Eu tenho um bloco de 5 quilos e o módulo da aceleração vale 2. Então, nós temos 10 newtons aqui como resposta alternativa C. Só uma coisinha aqui que eu quero comentar, que questões de leis de Newton eventualmente vão entrar em definições de cinemática. Ou seja, questões de primeira lei podem entrar com movimento uniforme, em relação à distância percorrida, velocidade, por exemplo, e a mesma coisa se aplica quando temos a situação da segunda lei de Newton. Ela exige a aceleração, que é a mesma exigência do move. O move só existe quando temos aceleração tangencial. Ou seja, não achem estranho a gente ter a segunda lei de Newton com o move, na mesma lógica de questão. Questão 4. Um automóvel com massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. É uma situação muito parecida. Então, agora, a única diferença é que a massa é bem maior, né? São 1.200 kg. A velocidade está em quilômetros por hora, é outra diferença. Como é que é feito o procedimento para poder passar para metros por segundo? Dividir por 3,6. Mas se alguém esquecer ou tiver dificuldade com divisão, na hora, é só multiplicar por 10, que é colocar mais um zero, e dividir por 36. É o mesmo efeito prático, tá? São 20 metros por segundo aqui. Então, eu tenho 20 metros por segundo no início e o carro vai parar em 10 segundos. Então, eu posso começar igualzinho. Eu vou começar com a gente pode começar com a questão ou da fórmula da aceleração ou da função horária das velocidades para achar a aceleração. E depois multiplicar por 1.200. Só isso. Mesma coisa, ó. Então, eu vou ficar 20 mais 10A, já que o tempo é 10 segundos. Esse 20 vai passar menos 20 e o A vai passar dividindo. Então, coincidentemente, eu vou ter menos 2 metros por segundo. A gente já sabe que a força vai ser negativa, então vamos trabalhar só com o módulo da aceleração. Então, eu vou ter 1.200 vezes 2, 2.400 newtons, alternativa B, aqui para a gente. Então, agradecimento ao site mais uma vez e vamos para a próximo bloco de questão. Bom, vamos para o segundo bloco de conteúdos, agora do site toda a matéria, já em agradecimento. 8 questões aqui para a gente dar uma olhadinha. Primeira questão. Relacionar as 3 leis de Newton com as proposições abaixo. Ou seja, abaixo a gente tem os enunciados das 3 leis de Newton e aqui a gente vai fazer a relação. A relação correta vai ser 2, 3 e 1. Na primeira relação, força resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, é o que faz os corpos saírem do estado de inércia, segundo a lei número 2. Na terceira, a gente diz que uma força de ação de um corpo sobre outro resultará a reação do segundo corpo sobre o primeiro. Essa reação tem mesma direção e sentido oposto, além de mesma intensidade, que é a terceira lei, número 3. E a primeira indica que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento uniforme, a menos que uma força resultante atue sobre ele, que é a manutenção do equilíbrio ou manutenção da inércia. 2, 3 e 1.
Na questão 2, temos uma força de 20 newtons aplicados a um corpo de massa M. O corpo se desloca em linha reta com velocidade que aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Qual é o valor em massa? Qual é o valor da massa em quilogramas? Primeiramente, como aqui é uma questão de força resultante, só tem uma força atuando no sistema, a gente pode deduzir que essa força de 20 newtons já é a força resultante. Além do mais, a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Daqui a gente tira a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, podemos dizer que força é massa vezes aceleração, e 20 vai ser igual a 5m. Então, podemos dividir 20 divididos por 5, 4 quilos. É a massa que esse corpo precisa ter nessas condições. Questão 3. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newtons. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito será igual a... No caso, esses 2 newtons aqui, ele está se referindo à força do bloco com a plataforma. Então, é a força normal. Quer dizer que precisamos primeiro fazer o esquema de forças. Por quê? Primeiro porque esse plano é horizontal. Esse plano é inclinado. Errei. O que acontece? No plano horizontal, a força normal ela se equivale à força-peso, por primeira lei de Newton, porque na vertical o bloco não se move. O problema é que no plano inclinado nós temos uma situaçãozinha similar a esta aqui. Então, no plano inclinado, a força-peso ela fica em diagonal. Quando uma força está em diagonal, é necessário fazer uma decomposição vetorial, uma decomposição de forças. Como isso é feito? Primeira coisa, o ângulo de inclinação é o mesmo ângulo entre P e sua componente vertical PY, tá? Lembrando que estamos tratando de uma reta diagonal e estamos tratando de alternos internos aqui. Cuidado com isso. Segunda coisa, quando a gente faz uma decomposição vetorial, um ângulo será obrigatório, tá? E além disso, vamos ter PY e PX. PX, componente horizontal do peso, PY, componente vertical. Isto quer dizer que vamos utilizar trigonometria. PY está próximo de 45, é cateto adjacente. Então, PY vai ser quem? Peso vezes seno de 45. Só que isso é igual à força normal. Então, a força normal e PY são peso vezes cosseno de 45. PX, como esse bloco está em equilíbrio, PX tem que ser igual à força de atrito. E a força de atrito ela tem que ser a maior possível para manter esse bloco parado. Px é peso vezes seno de 45. Só tem um detalhezinho aqui importante. O seno de 45 é igual ao seu cosseno, por obrigação. Por quê? Existe uma regra em geometria que diz o seguinte: dois ângulos complementares possuem o seno do primeiro ângulo igual ao cosseno do segundo. Ou seja, seno de 30 é igual ao cosseno de 60, ambos dão meio. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30, ambos são raiz de 3 sobre 2. Só que 45 é complementar de si próprio, porque 45 mais 45 dá 90, são 90 graus somados. Então, é por isso que 45 graus ele tem o valor de seno igual ao seu cosseno. Lembrando disso, podemos comentar que se isso, em se tratando disso como verdadeiro, Px e Py, neste caso específico, possuem o mesmo valor, possuem a mesma intensidade. Então, se Py e Px possuem a mesma intensidade, Py é igual à força normal e Px é igual à força de atrito, por primeira lei de Newton, por lei do equilíbrio. Então,
Se a normal vale 2 newtons, PY vale 2 newtons. Só que PY, nesse caso, é igual a PX. Então, PX também vale 2. Dessa forma, a força de atrito também valerá 2. Ou seja, para que esse conjunto fique em equilíbrio, neste caso em particular, todas as forças terão 2 newtons de intensidade. O que vai fazer a gente arrematar a opção D. Próxima questão. Questão 4. O cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes A e B puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo. Considere que a corda é puxada pela equipe A, com uma força horizontal de 780 N, e pela equipe B, com uma força horizontal de 720 N. Em dado instante, a corda arrebenta. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo, na ordem que aparece. Então, nós temos a seguinte frase. A força resultante sobre a corda, imediatamente anterior ao rompimento, tem módulo 60 newtons e aponta para uma das direções. Os módulos das acelerações das equipes A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda, são, respectivamente, tantos e tantos metros por segundo ao quadrado, supondo que cada equipe tem massa de 300 kg. Primeira coisa, a força resultante tem que ser 60, porque eu tenho uma força horizontal para a esquerda de 780 newtons e uma força horizontal para a direita de 720. Então, a força resultante, já respondendo a primeira parte, tem que ir para a esquerda, porque a força resultante ela vai para o sentido de maior força. Lembrando que aqui eu tenho duas forças no mesmo sentido, na mesma direção, horizontal, e em sentidos contrários, tá? Lembrando que aqui a gente já comentou de algumas operações vetoriais. Pois bem, então, resposta tem que ser para a esquerda. Então, duas opções aqui já estão eliminadas. A questão é, em relação à aceleração, eu não vou levar em consideração a força resultante, vou levar em consideração a força que cada equipe já estava fazendo. Então, quem vai ser a força resultante? É M vezes A. Para a equipe A é 780 dividido por 300. Vamos encontrar 2,6. E para a equipe B é 720 dividido por 300 também. As duas equipes têm massa total igual. 2,4. Então, a resposta tem que ser esquerda, 2,6 e 2,4. Aqui para responder. Bora para cima. Questão do Enem. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetro. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Então, aqui a gente tem as 5 marcas de cinto, representadas aqui, e a questão que está se preocupando com qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista. Então, nesse caso, é o cinto que tem a menor curva de aceleração. Ou seja, como no caso as velocidades e as massas dos bonecos, né, dos ocupantes, são as mesmas, o cinto mais seguro é aquele que oferecer a menor variação de aceleração. Ou seja, o corpo humano ele vai acelerar e vai desacelerar. Só que quanto menor for essa variação, menos prejuízo temos aos órgãos internos. Por quê? Porque o corpo humano, em relação a acelerar e desacelerar seu próprio corpo, tem um pequeno atraso em relação à inércia dos veículos. Então, numa batida de carro, a parada dos carros é brusca e não dá tempo do corpo humano se acostumar. Então, mesmo que o cinto de segurança trave o nosso corpo no lugar,
nossos órgãos internos vão se movimentar em velocidade similar ao que os carros tinham na batida. Isso quer dizer que o dano interno é muito grande. Nesse caso, então, é só escolher o cinto com a menor curva de aceleração. Ou seja, é aquele que vai acelerar e desacelerar mais uniformemente. Ou ou você pode pensar com o menor pico, menor topo de aceleração. O cinto 1. Então, esses três primeiros aqui que estão com a elevação mais alta, ó, cinto 5, cinto 3 e cinto 1 jamais poderiam ser marcados, porque eles têm um valor muito alto de aceleração. Ou seja, o tranco que o corpo vai sofrer vai ser mais alto, e a lesão aos órgãos internos também será mais alta. Nesse caso aqui, vamos escolher o cinto 2, que, apesar dos valores de tempo serem pequenos, o cinto 2, ó, ele tem, ó como é que é, ó, até uma parábola perfeitinha, ó. Ele sobe, chega no máximo e desce. Só que a faixa de tempo em que isso acontece é uma faixa, entre aspas, larga de tempo. Então, esse cinto 2, ele acelera e desacelera o corpo de forma mais uniforme, de maneira a distribuir melhor a aceleração pelo tempo. Então, é ele que vai oferecer a maior segurança para o motorista. Cinto 2, ou opção B. Próxima questão, questão 6. Um objeto cúbico, maciço e homogêneo, de massa igual a 1.500 gramas, está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Ou seja, temos um objeto em repouso, estamos em equilíbrio estático, então é lei da inércia ou primeira lei de Newton atuando aqui. O coeficiente de atrito estático entre o objeto e a superfície é igual a 0,40. Uma força horizontal F é aplicada sobre o centro de massa desse objeto. Que gráfico melhor representa a intensidade da força de atrito estático em função da força F aplicada? Considere as forças envolvidas em unidades da SI. Primeira coisa que eu tenho que comentar, que apesar dessa questão ela aparentar ser de cálculos, dá para comentar teoricamente sem problemas. Por quê? A questão está dizendo que uma força F será feita sobre o objeto. Só que não faz menção ao objeto se mover. Porque quando você faz uma força sobre o objeto em equilíbrio estático, só tem duas opções. Ou o objeto se move, ou o objeto continua em equilíbrio estático. Não está sendo citada a movimentação do objeto, significa que o objeto ele vai continuar em repouso. E isso vai acontecer quando a inércia do objeto for extremamente alta, o que é um indicador que a sua massa também seria alta. O que não é exatamente tanto o caso, são 1.500 gramas aqui. Porém, como não temos o indicador da superfície F, significa que não há menção, como não tem o valor de F, eu não posso fazer uma precisão da aceleração. Então, significa que a força F não foi suficiente para tirar o bloco do lugar. O objeto permaneceu em repouso. Se o objeto permaneceu em repouso, significa que, enquanto o objeto estiver em repouso ou em equilíbrio, o que seja, o que é a força de atrito? É a força opositiva à tendência de movimento. Ela vai ou manter o bloco, manter o corpo parado, mantendo o equilíbrio estático, ou vai se opor ao movimento que o bloco adquirir, fazendo força de atrito dinâmico. Como o corpo ele não vai se movimentar, essa força de atrito é estática. E outra coisa, essa força ela vai aumentando pela primeira lei de Newton. Se eu fizer 1 Newton para mover o objeto para frente, a força de atrito é 1 Newton para trás. Se nós tivermos 2 newtons para frente, 2 newtons para trás. Ou seja, até que a força ela consiga tirar, até que a força seja o bastante
para tirar um objeto de sua inércia, nós temos que a força de atrito vai acompanhar a força feita para movimentar o objeto. Então, estamos tratando de uma função linear mesmo. Ou seja, o valor de x será igual ao valor de y. Ou seja, aqui no eixo x é a força feita para mover o objeto e aqui no eixo y a força de atrito. E essas forças são equivalentes. Então, x igual a 1, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 2. X igual a 3, y igual a 3. Então, nesse caso, teremos uma função linear totalmente mesmo. Y igual a x. O valor de x vai ser igual ao de y, diretamente. Tá? Então, aqui é o único gráfico com esse comportamento que a gente está descrevendo, é o gráfico do item C. Questão 7. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era 3.000 quilos, e o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8. Ou seja, um coeficiente de atrito bem próxima de 1. Ou seja, lembrando, coeficiente de atrito próxima de 1 significa que a força de atrito ela é estática, ela força o corpo a ficar em repouso. Continuando, e que Arquimedes teria puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Só uma outra pausa. Seria meio impensável em termos normais, porque o navio tem 3.000 quilos. A força-peso desse navio é multiplicar isso aqui por 10, que daria 30.000 newtons. E se eu for falar da força de atrito, tem que multiplicar isso aqui por 0,8. Então, seria 24. Então, seria 24.000 newtons. E aí, com uma força de 400, o Arquimedes conseguiu tirar do lugar. Bom, vamos considerar os fios e as polias ideais. Ou seja, fios e polias ideais, nesse caso, os fios não vão arrebentar e as polias elas vão permitir que os fios deslizem perfeitamente, tá? Então, o fio não vai ficar preso, não vai ficar agarrado, não vai acontecer nada disso. Temos o G como 10, e a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Claro que isso, na realidade, não é tanto assim, já que a superfície da praia, né, tem algumas ondulações. Algumas praias têm superfície inclinada, inclusive. Né? Bom, qual seria o número mínimo de polias móveis usadas na situação por Arquimedes? A ideia aqui é a seguinte, qual que é a questão? Regra das polias móveis, né? Tem uma fórmula para ela, que seria a força potente ou a força feita para tirar o objeto do lugar. Aqui, no caso, entra um pouco de alavancas, né? Mas a força potente ela é igual à força resistente, que seria 24.000 newtons, nesse caso, dividido por 2 elevado a n. Por que 2 elevado a n? De onde sai isso? É porque para cada polia móvel, nós temos metade da força potente a ser feita. Cada polia móvel, ela diminui a força potente por 2. Isso quer dizer que eu posso fazer uma equaçãozinha. Eu posso colocar 2 elevado a n, porque, pensa bem, se 400 é igual a 24.000 dividido por 2 elevado a n, podemos dizer que 2 elevado a n, 2 elevado a n seria quem? 24.000
divididos por 400. São 60. Então, 2 elevado a n é igual a 60. Só que isso não é exatamente uma equação exponencial perfeita. Por quê? Se você fizer 2 elevado a 2, dá 4. 2 elevado ao cubo, são 8. 2 elevado à quarta, são 16. 2 elevado... Aqui tem 32, né? Beleza. Então, se forem 5 polias, dá 32. Ou seja, eu vou ter dividido por 32. E se eu fizer 400 newtons vezes 32, eu vou ter feito uma força resultante ali, uma força potente, melhor dizendo, de 12.800. Sendo que eu tenho que ultrapassar 24.000. Agora, se eu fizer 32 vezes 2, é 2 elevado a 6, 64. Se eu multiplicar 64 por 400, que foi a força potente, dá 25.600. Então, a partir de 6 polias, de 6 roldanas, também tem esse nome, 6 roldanas ou polias móveis, a partir desse número, foi possível tirar o navio da praia. Então, o número mínimo, o menor número de polias aqui será 6. E vamos lá, questão 8. Em experimento, os blocos 1 e 2 de massas iguais a 10 kg e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F de 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo a tração TB. Observe os esquemas abaixo, já temos aqui os dois desenhos, e o objetivo da questão é TA sobre TB. Vai dar a mesma coisa? Não, porque as trações TA e TB só poderiam ser exatamente as mesmas, e essa divisão seria igual a 1, nesse caso, se, atenção, se o bloco 1 e o bloco 2 tiverem a mesma massa. Então, com a força que eu vou aplicar aqui sendo de 64 newtons, eu vou aplicar a mesma força de um lado, aproveitando o bloco 1, e do outro lado, no esquema 2, aproveitando o bloco 2. Então, TA e TB só podem ter o mesmo valor se as massas forem as mesmas. Caso contrário, as trações TA e TB serão diferentes. É exatamente isso que vai acontecer. Porque o bloco número 1 tem 10 quilos e o bloco número 2 tem 6 quilos. Como isso é feito, então? Primeiro, na primeira situação, a força, que no caso F também vai ser a resultante, vai ser aplicada sobre o bloco 1. Então, essa força F é que vai ditar o movimento. Esse conjunto todo se movimentará para a esquerda. Ponto. Ele vai se movimentar para a esquerda, ponto final. Aqui. Só que, quando eu aplicar isso no segundo, vai todo mundo se movimentar para a direita. Onde eu quero chegar com isso? O bloco 1, no primeiro esquema, para esse bloco 1, porque a equação é feita em cima de cada bloco, nós temos força para a esquerda, TA para a direita. Qual é positivo? Se a força F vai funcionar como força resultante, para onde ele apontar é considerado positivo. Então, vai ficar F menos TA é igual a 10A. No caso do bloco 2, o T de A está para a esquerda, então é positivo, vai ser igual a 6A. Ou, simplesmente, né, algebricamente falando, F menos TA, massa de A vezes A, TA é igual a massa de B vezes A. Então, a força resultante vai ser a soma das massas vezes A. Se eu fizer com um segundo esquema, mesma coisa. No bloco 1, eu tenho TB, ele está para frente, mesmo sentido da força resultante. Então, no bloco 1, é TB igual a massa de 1 vezes A, e no bloco 2, vai ser F menos TB igual a massa de B, ou massa 2 vezes A. Se eu cortar aqui, vai ter a mesma fórmula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a aceleração. 64 é igual a 10 mais 6 vezes A, que é 16A, dividindo 4 metros por segundo ao quadrado. Aí é só colocar em TA ou TB.
TA é massa de B vezes A. Só que a massa de B vezes A, o B ele mede quanto? 6 quilos, né? Então, é 6 vezes 4, 24. No TB, é a massa de 1 vezes A. Então, é 4 vezes 10 quilos, 40. Então, se eu fosse dividir, eu teria que dividir 24 por 40. 0,6. 0,6 em fração são 6 décimos. Só que se eu pegar 6 décimos aqui, eu não vou ter como resposta. Só que se eu simplificar 6 décimos por 2, vai dar quanto? 3 quintos, que é a nossa resposta desta questão. Bom, vamos para mais um bloco de questões, então, rapidinho. Então, aqui, agora agradecendo ao Sétimo da Educação, exercício sobre leis de Newton. Aqui nós temos uma tirinha do Calvin, quebrando um pouco o regulamento da questão, né, porque está pedindo para explicar a primeira lei de Newton com as próprias palavras. E aí escreve qualquer coisa dizendo que gosta de uma brecha nos regulamentos, como quem diz. Aproveitar a brecha da questão para escrever qualquer coisa. Bom, emitir opinião pessoal nesse caso é complicado, mas quando se pede para explicar uma lei científica com suas palavras, é para falar da lei, só que sem ficar repetindo exatamente as mesmas palavras, tá? Então, a interpretação do Calvi aqui, obviamente, está equivocada no ponto de vista científico. Bom, mas a questão é que a gente fale sobre alguma explicação a respeito da primeira lei de Newton. Vamos lá. Então, temos na letra A, um livro apoiado sobre uma mesa horizontal e empurrado horizontalmente para a direita, e com uma força de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele, mantendo em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, seria a letra A mesmo. Acredito que seja ela. Por quê? Porque nós temos uma força sendo feita e a força de atrito está com a mesma força em sentido contrário. Ou seja, nós temos aqui um corpo sendo mantido em equilíbrio. E a primeira lei de Newton trata exatamente disso. B. Quando um tenista acerta uma bola com sua raquete, exerce nele uma força na mesma direção e intensidade que a bola exerce na raquete, mas em sentido oposto. Nesse caso, a bola de tênis ela vai sair da inércia. Então, aqui seria a terceira lei de Newton e não a primeira. Tá? C. Em uma colisão entre duas bolas de bilhar, a quantidade de movimento do sistema formado por elas, imediatamente. Não, isso aqui tem a ver com quantidade de movimento. Que tem relação sim, tá? Mas a quantidade de movimento ela pode ser relacionada a impulso, e impulso é relacionado com a segunda lei de Newton. Mas, tecnicamente, quantidade de movimento é uma outra matéria, para ver mais adiante. D. Em um sistema de corpos onde forças não conservativas não realizam trabalho, não, energia, não, isso aqui é energia. Realmente vai ser a letra A nossa opção aqui, tá bom? Para a próxima, 2. Um veículo segue uma estrada horizontal e retilínea, e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, vamos definir o que é verdadeiro ou não. Primeiro, se o velocímetro ele registra a velocidade dos veículos e está registrando um valor constante. Isso quer dizer que a velocidade do veículo, é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. A aceleração é igual a zero. E se a gente aplicar a fórmula de Newton, que força resultante é m vezes a, se a aceleração é zero, a força resultante sobre o veículo também é zero. Então, estamos aqui diante da primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Isso vai tornar a primeira frase verdadeira. Não tem outro valor de aceleração do veículo que não seja zero. Segunda, a resultante das forças também é nula. Então, temos V e V. E na terceira, vai ser falsa, porque a força resultante vai atuar no sentido da velocidade desde que eu tenha aceleração. E não tem. Então, no número 2, letra C. Só marcar a letra C, ó, e bora para a próxima. A foto é um pouco feia, mas vamos dar uma lidinha, né? Após a cobrança de uma falta,
em um jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola se encontra muito deformada devido às forças traçadas entre ela e o rosto do jogador. Só um comentário rápido: o rosto do jogador também sofre deformação, tá? Também dá uma amassadinha, vamos dizer assim. A respeito dessa situação, são feitas algumas afirmações. Ou seja, vamos avaliar agora o que é verdadeiro. É uma questão de VOF adaptada para múltipla escolha, né? Primeiro, a força aplicada pela bola sobre o rosto e a força aplicada pelo rosto sobre a bola têm direções iguais? Sim. Sentidos opostos? Sim. E intensidades iguais, porém não se anulam. É um pouco complicada essa parte aqui, porque as forças tendem a se anular, pelo que eu me lembro. Porque se a força aplicada, quando a bola atinge o rosto, a bola faz força sobre o rosto. E o rosto faz força sobre a bola. Então, em essas forças, como tem mesmo sentido, perdão, tem mesma direção, mesma intensidade em sentidos opostos, eu creio que a tendência é anulação. Então, a primeira vai ficar um pouco, né? Enfim, a questão diz que é correta, então tudo bem. Mas talvez não se anulem pela questão de não estarem na mesma. Enfim, se anularão se forem equações diferentes. Mas muito bem. De qualquer maneira, é uma definição da terceira lei de Newton que está aqui. Tá? 2. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa que a aplicada na bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto. Hum, eu diria que a deformação não seria exatamente um ponto de comparação, porque depende do que são feitos os materiais, né? Então, quanto mais resistente é o material, menos ele vai deformar. Se você chutar uma bola contra o muro de uma quadra, o muro ele não vai deformar, mas ele vai receber a força da bola e vai devolver para a bola a força recebida. Então, a deformação tem mais a ver com a resistência do material, a rigidez do material, do que propriamente a força aplicada. Então, eu acredito que a 2 não seja foco da questão. Terceira, a força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido de movimento da bola. Na verdade, eu considero isso aqui um pouquinho complicado pela questão, porque quando dois corpos estão em colisão, quando dois corpos batem um contra o outro, existe uma coisa chamada tempo de colisão. Isso aí é utilizado em quantidade de movimento, né, na prática. Só que quando dois corpos batem, independentemente da força da batida, o tempo em que eles vão ficar, o tempo que eu calcular para o primeiro corpo é o mesmo tempo que eu vou calcular para o segundo. Então, essa coisa de tempo a mais, eu acho estranho. Eu acho que vai ser 1 e 4 aqui, isso, ou somente a 1, no caso. Realmente. Realmente, eu já marquei a 2 e 3 como incorretas. Realmente. Ou seria 1 e 4, ou seria somente a 1, já que a 1 está sendo enunciado da terceira lei de Newton. Na 4, a questão diz que está errada. Vamos dar uma olhada. Mas realmente a 3 não pode ser também. A 2 não pode ser pela questão do que a deformação depende dos materiais. Quanto mais rígido é o material, menos ele deforma. Terceira está errada porque quando dois corpos batem um contra o outro, o tempo de colisão, o tempo de contato entre os corpos é o mesmo. E na quarta temos o seguinte: a força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Não. A força aplicada pela cabeça é na bola, no caso. Não, não, tá errado mesmo. No caso é a 1. Só a 1 nesse caso. Questão 4. O peso de um objeto na Lua é 48 newtons.
Determine o peso do objeto na Terra. Primeiro que a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. A questão é, para eu saber, tem mais de uma maneira de fazer. A questão é, como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, nós temos o seguinte, que basta saber primeiro a massa, para depois eu conseguir fazer. Então, qual que é a massa de um corpo se eu usar essa fórmula? A massa é a força-peso dividido pela sua gravidade. A gravidade da Lua é 1,6. 30. Como a gravidade da Terra vale 10, o peso é 30 vezes 10. 300. Letra B aqui, ó, tranquilinha. Questão 5. Marca a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Letra A força normal é reação da força-peso. Suspeito. B. Ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. Não, está invertido aqui. Direções iguais e sentidos opostos. Além do mais, elas têm que ser aplicadas em... A lei de ação e reação é a aplicação de um corpo contra outro. São dois corpos diferentes. C. A força de ação é maior que a de reação. Não. O módulo das forças é o mesmo. Tem que ser a quantidade de força da ação é a mesma da reação. D. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. Quase. Na verdade, o sentido tem que ser oposto, que vai ser a letra E. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mais sentido contrário. Certeza, para mim, letra E, tranquilamente. Força, peso e normal não são pares de ação e reação. 6. Na Terra, onde a aceleração da gravidade é 9,8, um corpo pesa 196 newtons. E na Lua, essa gravidade é de 1,6. Então, é inversa a questão número 4, né? Só que está invertendo. Eu quero saber qual é o peso na Lua. E eu já tenho o peso na... aliás... Bom, tecnicamente, eu não tenho como não marcar a letra D, perdão. Por quê? Porque a questão começa na Terra, onde a gravidade é maior, 9,8. Na Lua é 1,6. Então, se a questão quer medir a gravidade, a força-peso na Lua, essa força-peso tem que ser menor que 196. Então, o único valor que tem menor que isso é 32. Fazendo cálculos, vamos lá, tem que achar a massa primeiro, né? A massa vai ser quem? A força-peso dividido pela gravidade, que aqui é 9,8. Vai dar um número quebrado? Não, deu até certinho, 20. Então, basta multiplicar 20 vezes 1,6. Quanto vai dar isso? Opa, errei. 20 vezes 1,6, 32. Mas essa aqui você poderia resolver por lógica. Se a gravidade da Lua é menor que a da Terra, o peso de um corpo na Lua tem que ser menor que o peso da Terra. Então, tem que ser valores menores que 196, e aqui só tem um valor menor que ele. 32. Questão 7. Veículo de massa 800 kg entra em uma curva de raio igual a 200 metros, com uma velocidade de 72 km por hora. Então, já vamos aqui convertendo para o SI. Como é que faz para passar para o SI? Velocidade. Multiplica por 10 e divide por 36, que já faz a continha sem vírgula, só 20 metros por segundo. Muito bem. Determine o módulo da força centrípeta produzida pelo contato dos pneus do veículo com o solo. Força centrípeta ou resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre 2. Perdão, mv ao quadrado sobre r. Perdão, por isso que tem que ter o raio. Nesse caso aqui, ó, tá aqui, sobre 2 sobre o raio. Então é o seguinte, a massa do corpo é 800, a velocidade tem que estar no SI, é 20 ao quadrado 400. Aqui, e o raio da circunferência mede 200 metros. A gente pode eliminar aqui, ó, 800 com 200, vai dar 4 vezes 400, 1.600 newtons, ou letra C. Beleza? E a última questão para a gente fechar vai ser a questão 8,
desse questionário aqui, tá bom? Vamos lá. Duas forças perpendiculares de 8 e 6 newtons são aplicadas a um corpo de massa 20 kg. Determine o módulo da aceleração sofrida por esse corpo. Na verdade, temos uma pequena falha nas questões, né, nas opções, porque está perguntando a aceleração. E as questões estão respondidas em newtons, então é como se fosse a força resultante. Se for pela força resultante, podemos utilizar uma regra. São vetores perpendiculares, então vamos utilizar Pitágoras aqui. Quando tivermos dois vetores perpendiculares, é teorema de Pitágoras. Porque se a gente aplica a regra do paralelogramo, tem que usar cosseno, e cosseno de 90 é zero. Aí regride para teorema de Pitágoras. Então é só fazer 6 ao quadrado, 36, somado com 8 ao quadrado, 64, eu vou somar com 36, que dá 100. Então a força resultante seria a raiz de 100. Errei, né? Então, seria a raiz de 100, que é 10. A força resultante é 10 newtons. Então, a questão aqui deveria perguntar, com essas opções, qual é o valor da força resultante. 10 newtons seria a letra A. Mas, como está perguntando a aceleração, é só dividir a força pela massa que o corpo tem. O corpo tem massa 20 quilos, né? Então, a aceleração é meio metro por segundo ao quadrado. Certo? Então é isso, rapaziada e moçada. Espero que vocês tenham gostado das questões, da maneira de resolução e da explicação. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.